Então, pessoal, a monitoria de hoje vai ser sobre dieta. Eu avisei no WhatsApp que seria sobre biofilme, mas como o professor Fábio terminou o assunto de biofilme agora, então eu preferi fazer a monitoria sobre dieta, que é para vocês relembrarem, para ter esse contato constante com a disciplina. E esse assunto foi dado pelo professor Franklin, e vocês vão responder a forma avaliativa que ele escolheu, de fazer algumas questões relacionadas a esse assunto. Então, na monitoria de hoje eu vou falar sobre a diferença entre dieta e nutrição. O professor Franklin adora cobrar isso nas avaliações. A relação entre cárie dentária e açúcar. Eu vou focar no estudo de cárie dentária de Vipperholm, que vocês vão ver a importância que ele deu para a odontologia, apesar de ser bastante controverso. E outros aspectos importantes que eu não vou conseguir falar em uma hora, mas que vocês devem ter essa ciência de que existe essa importância relacionando a dieta à perspectiva da disciplina de cariologia. E depois tem duas questões para a gente treinar um pouco. Então, primeiramente, falando sobre a questão de dieta e nutrição, a diferença entre dieta e nutrição. Eu peguei aqui uma matéria que você encontra facilmente. Se você colocar no Google dieta e nutrição, você vai encontrar basicamente textos parecidos com esses. Então, vou ler aqui. Muitas vezes, quando falamos de alimentação, estamos sempre encontrando essas duas palavras, dieta e nutrição. Mas apesar de serem usadas até como sinônimos, será que elas têm o mesmo sentido? Dieta é o processo de assimilarmos os alimentos que ingerimos, mas também pode ser entendida como um conjunto de hábitos que envolve o nosso comer e beber. Tudo isso é relacionado com o fato de ingerirmos calorias e nutrientes. Já a nutrição é quando o nosso organismo recebe o nutriente que necessita para funcionar normalmente. Carboidrato e gordura para energia, proteínas para estruturas, vitaminas para visão, funcionamento dos nervos, fabricação de glóbulos vermelhos e milhares de outras finalidades. É importante saber que existe essa diferença, porque muitas vezes a dieta não é sinônimo de se nutrir. Alimentos chamados de nutricionalmente vazios, em sua maioria, fornecem apenas calorias e não vitaminas. E quando desejamos modificar nossos hábitos, queremos sempre estar bem nutridos, mesmo que estejamos de dieta com restrição de calorias. Então, esse texto é bem simples, mas ele explica bem a diferença dos termos dieta e nutrição. E vocês têm que ter isso em mente, porque isso reflete na cariologia. Nunca utilizem dieta e nutrição como sinônimo. Dieta é uma coisa que está relacionada aos hábitos que nós comemos, às coisas que nós nos alimentamos, e a nutrição está relacionada ao fator sistêmico. Aquilo que a gente come e vai servir para o nosso organismo produzir novas células, na questão da odontogênese, e vocês vão ver. Então, dieta e nutrição são coisas diferentes. Para a odontologia, especificamente, a dieta tem um efeito local sobre os dentes e a nutrição tem um efeito sistêmico no organismo. E como que isso vai reverberar na questão da cariologia? Por que a gente está vendo esse slide nessa monitoria de cariologia? Por quê? Os efeitos locais sobre o dente, principalmente, está relacionado à etiologia da cárie dentária. A gente sabe que a cárie é uma dieta multifatorial e a dieta é um dos seus fatores. A cárie é uma doença multifatorial, um dos seus fatores é a dieta. Enquanto que a nutrição, na questão odontológica, ela está relacionada à odontogênese, à formação do sistema estomatognático, a função das glândulas salivares e a reparação tecidual. Então, nutrição é tudo aquilo que vai fornecer subsídios para que tudo isso aqui aconteça no que está relacionado ao contexto da odontologia.
é importante falar que a dieta não está só relacionada à cárie. Vocês vão ver mais lá na frente que, além da cárie dentária, doenças do periodonto e a própria erosão dentária também podem estar relacionados à questão da dieta. Então, falando agora sobre a relação da cárie com o açúcar em si. Bom, a cárie dentária, ela tem termos chaves, e eu coloquei aqui nesse slide para vocês gravarem bem. Bom, a cárie é uma dieta comportamental, a cárie é uma doença comportamental. A cárie é uma doença biofilme açúcar dependente, tem uma etiologia multifatorial, é uma doença crônica, é uma doença não infecciosa, não transmissível, e ela está mais relacionada à questão de desbiose. Desses pontos aqui, eu gostaria de enfatizar esses dois aqui, doença não infecciosa e doença não transmissível. Vocês ainda vão encontrar em alguns sites, eu mesmo fiz essa busca, existem artigos científicos bastante interessantes falando sobre como que essa desinformação é passada para frente. Inclusive sites que deveriam informar e trazer um conhecimento adequado, como, por exemplo, tem uma cartilha do SUS que traz o termo, a definição de cárie como sendo uma doença infecciosa e transmissível. E essa cartilha não é uma coisa antiga, não, ela é de 2017, ela foi de 2017. Então, a cárie, apesar de ser uma doença multifatorial, ou seja, está relacionando um biofilme açúcar dependente, o biofilme é a questão das bactérias, questão de micro-organismos. Apesar do micro-organismo ter um papel fundamental na doença, na cárie, ela não é considerada uma doença infecciosa, porque não é só o micro-organismo que causa a cárie. O fato de ser multifatorial exclui a possibilidade dela ser uma doença infecciosa. Ela é uma doença não transmissível. Sim, ela não é transmissível, justamente porque, para um indivíduo ter cárie, ele não precisa ter somente o micro-organismo. O micro-organismo pode, sim, ser passado de uma cavidade oral para outra, por diversos motivos, na questão da amamentação, na questão do relacionamento, compartilhamento de objetos, enfim. O micro-organismo pode ser, sim, transmitido de uma cavidade oral para outra, mas só esse fato não é único para o estabelecimento da cárie dentária. Então, tudo isso que eu estou falando aqui se relaciona pela cárie ser uma doença multifatorial. Então, cárie dentária é uma doença multifatorial do tipo biofilme açúcar dependente. E em questão da desbiose, é justamente porque toma-se uma referência mais biológica das ciências biológicas do que da questão médica. A cárie está muito mais relacionada a uma questão de desequilíbrio desse biofilme. Então, aqui eu fiz algumas animações para representar para vocês como que esse biofilme e como que o açúcar causam a cárie. Então, aqui a gente tem um ambiente neutro, um ambiente normal. A gente tem íons disponíveis na saliva, na cavidade oral, e aqui a gente tem o esmalte na sua composição de hidroxiapatita. Então, quando o pH... aqui o pH representando aquela equaçãozinha da Desré. Então, quando a gente tem a agregação de biofilme na película adquirida do esmalte, as bactérias começam aquele processo de coagregação, adsorção, sucessão biológica, formação do biofilme, e chega no estágio de biofilme propriamente dito, o que acontece é o seguinte: esse biofilme, como vocês viram na aula do professor Fábio passada, ele tem canais dentro deles que fazem transporte tanto de nutrientes quanto de íons. E essa animação representa justamente isso. Dentro do biofilme, além de bactérias, nós também temos íons: fosfato, cálcio e fluoreto. O que acontece é o seguinte:
Quando nós temos uma dieta cariogênica, ou seja, quando sacarose é incorporada na cavidade oral, essa sacarose é metabolizada pelos micro-organismos do biofilme, principalmente os Streptococcus mutans, e, como vocês viram na aula passada, um ambiente rico de sacarose, as bactérias têm um mecanismo de produção de ácido lático exacerbado, que é o portão de lactato. No caso, o ácido lático aqui está representado pelas bolinhas vermelhas, o H+, os prótons. E essa metabolização do açúcar faz com que a produção do ácido lático vá para a cavidade oral e para a superfície do dente também. Então, além de ir para fora, ele também vem para dentro, ok? E o que vocês viram acontecer aqui foi que os íons que estão presentes na saliva, eles reagem com esses ácidos. E aqui o pH diminuiu, a seta de equilíbrio foi desviada para a produção de íons, porque o que vai acontecer é o seguinte, a gente tem menos íons aqui, essa saliva vai estar subsaturada, ela também vai reagir com o H-, vai gerar água. Como ela está subsaturada, é preciso que o equilíbrio volte ao normal, e a forma que encontra-se para manter esse equilíbrio é tirar cálcio do dente e colocar na saliva, na cavidade oral. Dessa forma, acontece a desmineralização. Vocês viram que saiu cálcio, fosfato e hidroxila do esmalte dentário para a cavidade oral. Mas o que acontece é o seguinte, a gente viu que na saliva nós temos íons que têm capacidade de tampão e proteínas que têm capacidade também de tampão, e eles vão, porque a produção de saliva vai continuar acontecendo, vão reagir com esses ácidos, e a produção de íons vai fazer com que a saliva fique agora supersaturada. E essa supersaturação vai promover com que agora a seta do equilíbrio foi movida para a remineralização. Os íons que estavam na saliva agora podem voltar para o esmalte dentário. E aqui, dessa forma, eles voltaram não com o íon hidroxila, mas com o íon fluoreto, formando a fluoridroxiapatita. Então, vocês viram que a participação da sacarose é fundamental para a produção de ácido lático. A metabolização da sacarose pelo biofilme produz ácido lático que gera isso tudo. Então, falando agora sobre o estudo da cárie dentária de Wilperhorn, ele foi um estudo que foi feito em 1954, e naquela época não existiam diretrizes de bioética, que com certeza vetariam esse estudo, não sairia nem do projeto. Mas, enfim, naquela época não existia isso, e o que foi feito nesse estudo é que eles queriam verificar o efeito de diferentes níveis de ingestão de carboidrato na atividade de cárie em 436 indivíduos observados por 5 anos. Então, a base científica deles era de que existiam algumas evidências que mostravam que a cárie está relacionada a carboidratos, e eles queriam testar isso. Eles queriam ver, na prática, se um aumento da quantidade de açúcar consumido vai resultar num aumento de cárie dentária. Então, o objetivo era responder essa pergunta aqui. Um aumento na ingestão de carboidrato, açúcar, causa um aumento na cárie dentária? E, em caso afirmativo, quais são os fatores relacionados ao consumo? Quais fatores relacionados ao consumo são importantes nisso? Então, além disso, os objetivos específicos era se, em caso afirmativo, que está relacionado à atividade da cárie, ela é influenciada pela ingestão, no caso, a refeição de açúcar refinado com uma ligeira tendência de ser retido na boca, ou seja, de forma não pegajosa, pela ingestão na refeição de açúcar com forte tendência a ser retido na boca,
ou pela ingestão de meros açúcares com forte tendência de ser retido na boca. Então, o que eles fizeram aqui foi que eles diversificaram a dieta de açúcar dessa população de 436 pessoas, que, nesse caso aqui, eram pessoas que eram psiquiatricamente não podiam responder por si mesmos. Então, era uma população completamente vulnerável. Então, o que eles fizeram foi diversificar a dieta de açúcar dessa população. Eles forneceram sacarose a 10%, barras de chocolate, pão rico em açúcar e balas toffee. E não só eles diversificaram essa dieta, mas eles diversificaram a quantidade de açúcar. Então, para um determinado grupo, eles iriam comer 24 balas toffee. Para outro grupo, iam comer 8. Então, esse estudo, ele queria ver bem na prática se quantidade e frequência de açúcar causaria cárie. Além disso, os objetivos se a atividade de cárie é influenciada por alguma omissão e se vai surgir algum defeito de cárie se for o consumo de açúcar for reduzido. Então, os pacientes, para fazer essa delimitação do estudo, eles não deveriam se opor ao exame odontológico, eles não deveriam mostrar sinal de tuberculose, uma doença na época, até atual, e o paciente devia ter no mínimo 10 dentes. Vale ressaltar aqui que a maioria desses pacientes viviam a vida inteira no hospital, e o estudo seria feito com mais de 900 pacientes, mas apenas 436 conseguiram passar por esses três requisitos. Então, depois de fazer isso, é um estudo com mais de 100 páginas, ele explica muito, é um estudo, assim, bioeticamente horrível e é uma vergonha da odontologia, é uma vergonha da profissão, mas os resultados dele são muito importantes para o entendimento da influência da cárie, da dieta na cárie. Então, aqui, né, no eixo Y, temos o índice CPOD por pessoa. Então, aqui começava com 11 e terminava com 21. E aqui nós temos os 5 anos de andamento do estudo. Vocês vão ver que os gráficos aqui, eles são separados são mostrados em linhas, assim, em linhas cortadas, e em linhas preenchidas. Em linhas cortadas significa que o açúcar dado para essa população foi dado durante as refeições. Então, eles tomavam café e aquele açúcar. Eles almoçavam e comiam açúcar. Eles jantavam e comiam açúcar. E a barra preenchida significa que o açúcar foi comido durante e entre as refeições. Então, além de comer no café, no almoço, no jantar, eles comiam entre as refeições. Ou seja, eles estavam muito mais suscetíveis ao açúcar. Então, o grupo controle foi esse, o resultado. Eles viram que aumentou de 15 para 16, depois de 5 anos. E aí começaram os resultados a aparecer. O grupo que ingeriu 8 balas toffee durante esses 5 anos, todos os dias, no começo eles comiam somente durante as refeições, e depois eles passaram a comer durante e entre as refeições. Então, já é um aumento bem significativo. De mais ou menos 11, foi para 17. O grupo de mulheres que comia pão durante as refeições aumentou também, mas não foi um aumento muito grande, foi até bem parecido com o grupo controle. O grupo sacarose, mesma coisa, eles comiam durante as refeições e teve um aumento sim, mas nada comparado ao grupo de 8 balas toffee. O grupo de pão, que comia pão, o grupo masculino, mesmo um comportamento semelhante. E o grupo de chocolate também. E aí começam a aparecer variações muito grandes. O grupo do caramelo
o grupo de 24 balas TOF e o grupo de 24 balas TOF sendo homens. Então, o que é que esse resultado mostra para a gente? Vocês conseguem perceber que quando a linha está pontilhada, o crescimento ele não é muito grande. O crescimento ele não varia muito. Existe variação, mas é pouca, quando você compara com as linhas preenchidas. Olha só a diferença desse grupo aqui. Ele passou de 14 para 21. De 15 para aproximadamente 20. De 12 para aproximadamente 17. Então, esse estudo, como eu já falei, em questões éticas ele peca muito, mas ele mostra para a gente que a dieta está sim relacionada ao aumento da cárie e que o risco de aumentar a atividade de cárie é grande se o açúcar for consumido de uma forma com forte tendência a ser retida na superfície dos dentes, ou seja, não é só a quantidade de açúcar ingerida, é também como esse açúcar se apresenta na cavidade oral. Então, se ele ficar retido por mais tempo, ele vai causar mais danos. O risco do açúcar aumentar a atividade é maior se o açúcar for consumido entre as refeições, isso aqui é extremamente importante, do que... Então, vocês viram, como eu já falei, o açúcar comido entre as refeições é muito pior do que aquele comido apenas durante as refeições. Isso porque toda vez que nós comemos, vai ter um gráfico que ilustra isso, toda vez que nós comemos, a curva de Stephan, o pH crítico, ele baixa. Então, se você come por mais vezes, você vai ter muito mais curvas de Stephan sendo formadas e o seu dente vai estar mais suscetível ao pH crítico. Além disso, eles verificaram que existem variações de pessoas para pessoas, já que hoje a gente sabe que a cárie é uma doença comportamental, e então isso está relacionado aos hábitos individuais, e que o aumento da atividade de cárie devido à ingestão de alimentos ricos de açúcar tendem a desaparecer se tais alimentos forem retirados da dieta, e as lesões de cáries podem continuar a aparecer, e mesmo se for diminuída um pouco o consumo de açúcar refinado. Então, aqui, ele diz que a restrição máxima de açúcar é o que é necessário para que a atividade de cárie seja extinta. Aqui o que eu estava falando, então, se você se alimenta, você toma café da manhã, seu pH crítico, a curva de Stephan acontece, essa aqui é a curva de Stephan, o seu pH da cavidade oral vai para o pH crítico. No almoço, mesma coisa, vai para o pH crítico. No jantar, mesma coisa, acontece uma curva de Stephan e tem o pH crítico. Só que se você se alimentar várias vezes, o que vai acontecer é isso, você vai ter muito mais curvas de Stephan. Então, o seu dente vai estar, seu elemento dentário, ele vai estar sujeito a mais áreas vermelhas, que é o que corresponde ao pH crítico da desmineralização que eu mostrei naquela animação. Então, outros fatores que estão relacionados à dieta é a questão do amido, porque o amido ele é um polissacarídeo, mas o amido sozinho, ele não tem capacidade, ele não tem atividade cariogênica. As bactérias do biofilme não conseguem degradar o amido para formar o ácido lático. Entretanto, o amido junto com a sacarose tem um papel cariogênico extremamente devastador. Então, se a gente fosse colocar numa escala, era melhor você comer só amido, depois só sacarose e, por último, amido e sacarose. Porque quando o amido e sacarose são ingeridos juntos, eles meio que... o amido atua como se fosse uma cola. E a gente viu que alimentos pegajosos tendem a ser mais cariogênicos.
a questão dos substitutos do açúcar. Vocês viram com o Franklin e com o Fábio, essa questão é o seguinte: as bactérias não conseguem degradar todos os açúcares. E existem açúcares sintéticos que enganam as bactérias e fazem elas iniciarem o ciclo, gastando energia, mas, ao mesmo tempo, elas não conseguem receber energia desse açúcar, então elas gastam energia. Se elas gastam energia e não recebem, elas ficam estáticas. Então, esses açúcares, esses substitutos dos açúcares, o xilitol, por exemplo, eles são considerados bacteriostáticos cariostáticos. No caso, cariostáticos. Alimentos anticariogênicos. Assim como existem alimentos que são cariogênicos pela concentração de sacarose, pela concentração de amido e sacarose, existem alimentos que, na verdade, têm a função oposta. Eles protegem os dentes da atividade de cárie. E a gente pode citar aqui queijos, leite e derivados, porque esses alimentos possuem caseína e essa proteína em si, ela tem a função anticariogênica, além de favorecer a produção de saliva. E oleaginosas também fazem isso. Então, assim como existem alimentos cariogênicos, existem alimentos anticariogênicos. E uma observação que o fator da dieta não se limita apenas à cárie dentária, porque, vamos dizer assim, então eu não vou comer mais nada que tenha açúcar. Eu vou comer só proteína. Proteína não tem função cariogênica. Mas aí a pessoa faz isso achando que vai ter uma saúde bucal perfeita e ela se depara com uma gengivite, com uma periodontite. Porque é o que fala justamente esse círculo. A dieta não está relacionada somente à cárie. Doenças periodontais e erosão dentária também são doenças que acometem a cavidade oral, nossos elementos dentários e a estrutura subjacente, que também estão relacionadas à dieta. A questão das doenças periodontais, vocês vão ver em periodontia, é especificamente isso. Vocês vão ver que é bem parecido com a cárie, existe um biofilme também, e existe uma dieta específica. E a questão da erosão vocês vão ver nessa disciplina também. Vocês vão ver que a dieta é um importante fator da erosão dentária. Então, agora eu começaria a responder as questões, mas antes, queria saber se vocês têm alguma dúvida, se vocês querem que eu mostre alguma coisa de novo, se vocês querem que eu fale de algo. Tá tudo bem? Eu faço pelo PowerPoint mesmo. Obrigado. Ok, então vamos começar nas questões. Se tiverem alguma dúvida também, a gente tira agora. Então, essa é uma questão de concurso público. Em relação à cárie dentária, coloque V para verdadeiro e F para falso. E depois assinale a opção que apresenta a sequência correta. Eu tirei aqui as opções. Então, a gente só vai dizer o que está verdadeiro e o que está falso. Eu vou pedir a ajuda de vocês para isso. Então, o consumo de sacarose aumenta a incidência de cárie. O fator mais importante do ponto de vista da cárie é a quantidade e não a frequência do consumo de açúcar. A consistência do alimento desempenha um papel relevante na cárie dentária. A saliva desempenha a função protetora através da limpeza mecânica de detritos alimentares e de carboidratos derivados dos alimentos, através do seu efeito tampão, entre outros. A cárie é considerada como um desequilíbrio no processo de desmineralização e remineralização dos tecidos duros dos dentes. Então, essa primeira afirmativa, o consumo de sacarose aumenta a incidência de cárie. Vocês acham que vocês marcariam verdadeiro ou falso?
Verdadeiro. Eu também. O fator mais importante do ponto de vista da cárie é a quantidade e não a frequência do consumo de açúcar. Vocês marcariam verdadeiro ou falso? Falso. Eu também. Dizer que a quantidade é mais importante que a frequência, está errado. A frequência do consumo de açúcar é o que vai causar aquelas quedas de pH, e o pH vai ficar crítico, e o pH estando crítico por mais tempo, o seu dente desmineraliza por mais tempo, e mais vezes. Então, a frequência é mais importante do que a quantidade. Mas não estou dizendo que a quantidade não é importante. Vocês viram lá que o grupo que comeu 24 balas toffee teve muito mais cárie do que o grupo que comeu 8 balas toffee. Então, a quantidade também é importante, mas a frequência é mais. A consistência dos alimentos desempenha um papel relevante na cárie dentária. O que vocês marcariam? Verdadeiro, eu também. A consistência é extremamente importante. A gente viu pelo estudo que pão é muito menos cariogênico do que bala toffee, que é aquela balinha que fica grudada no dente. A saliva desempenha função protetora através da limpeza mecânica de detritos alimentares e de carboidratos derivados dos alimentos, através do seu efeito tampão e entre outros. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro, marca de verdadeiro também. E a cárie é considerada como um desequilíbrio no processo de desmineralização e remineralização dos tecidos duros dos dentes. A última, verdadeiro. Eu marcaria assim também. Só a segunda sendo falsa. Então, para a próxima, outra questão de concurso. Em relação aos fatores etiológicos da cárie, marque V ou F. Mesmo esqueminha. Vamos lá. O consumo apenas de sacarose aumenta a incidência do cárie. O que vocês acham disso aqui? Apenas. Eu marquei falso. Lembrando que a cárie é uma doença multifatorial, então apenas sacarose não é um indicativo de aumento da incidência de cárie. Vamos dizer que aquela pessoa é uma abençoada da vida e ela não tem Streptococcus múltiplos na cavidade oral dela. Então, ela pode aumentar a quantidade de sacarose que ela ingere. O índice de cárie dela não vai aumentar. Um dos fatores mais relevantes é a frequência do consumo de sacarose, mais do que a quantidade desse consumo. Verdadeiro. Questão bem parecida. As bancas adoram cobrar isso. O leite e o queijo são considerados alimentos altamente cariogênicos, uma vez que reduzem a secreção salivar. O que vocês acham? Verdadeiro? Olha só, o leite e o queijo. Alimentos ricos em caseína. Uma proteína que tem função anticariogênica. Anticariogênica. Uma vez que reduzem a secreção salivar. Elas aumentam. Então, essa aqui está falsa. Trata-se de uma doença multifatorial envolvendo o hospedeiro, o biofilme cariogênico e uma dieta apropriada. O que vocês acham? Verdadeiro, eu marcaria verdadeiro também. E a problemática da cárie está intimamente relacionada à nutrição do indivíduo. O que vocês acham? Verdadeiro ou falso? Vocês marcariam falso? Por quê?
Exatamente. O erro aqui é dizer nutrição. Não é nutrição, é dieta. Isso aqui tá falso. Então, é isso aqui, pessoal. Isso aqui foi o que eu planejei para vocês hoje. Espero que vocês tenham gostado, vocês tenham curtido as animações. Eu não coloquei slide de referências, isso é um erro, mas eu não tive tempo. Mas eu prometo que eu coloco as referências, se eu, por um acaso, enviar o slide para vocês, eu coloco as referências, tudo certinho. Então, se tiverem alguma dúvida, podem falar no chat, podem abrir o microfone, estou aqui para isso. A próxima monitoria vai ser terça-feira e não vai ser de dieta, vai ser sobre biofilme. E aí eu vou tentar falar as coisas mais importantes sobre biofilme. Eu sei que foram 2 aulas, a gente só vai ter uma monitoria, mas eu vou tentar pegar as coisas mais importantes. Então, é isso. Muito obrigado a todos. Até a próxima.